pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Espero que sim. Estou aqui com o grande maestro Davi Junker. Davi, muito obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz. E espero que a gente possa bater um bom papo. Carelli, é um grande prazer estar aqui. Você sabe que a sua família me é do coração, seu pai e sua mãe, né, fazem parte do meu coração, fazem parte da minha história. Trabalhamos juntos por muito tempo e eu os considero muito. Né? Às vezes a gente tem alguma coisa acontecendo no caminho, contratempos aqui e acolá, mas eles são pessoas acima disso para mim, no meu coração. Gosto muito deles e a sua família me é muito cara. Então é um prazer estar aqui. Olha, muito bom. Eles mandaram um grande beijo para você, um grande abraço para você manda também. De volta. Vamos lá. Davi, pelo Davi, quem é Davi Junker? Rapaz, que pergunta é essa? Bom, o Davi, eu vim para Brasília com 9 anos de idade, né? Meus pais vieram de Presidente Prudente, São Paulo, interior de São Paulo, e eu sou o filho mais novo de 6. Uau! São 3 mulheres, quase 10 anos e 3 homens. Então a brincadeira em casa é que as nossas esposas têm 4 sogras, né? Porque as 3 nos criaram, né? Claro. A mais velha, a Célia, todos nós, os meninos e também a Mariana, moramos na casa dela por um tempo. Então eles foram assim aqueles que nos nortearam em nossa vida acadêmica, em nossa vida no desenvolvimento maior. Meus pais, eles nos criaram muito bem. Eu costumo dizer que se eu conseguir fazer metade com os meus filhos o que meus pais fizeram conosco, eu vou ser um pai muito feliz. E então assim, de muitos princípios em casa, né? Nós somos metodistas, né? De tradição metodista. E então, criados na igreja, ela colocava a gente, os 3 meninos, com um uniformezinho para cantar lá na frente. Desde criança, cantamos muito. E eu rejo desde os 16 anos porque comecei a reger na igreja. A Célia regia o coral, minha irmã, e aí ela mudou de Brasília e falou, não tem ninguém, vai você. E aí eu fui jogado para lá. Né? E o Nelson, que é o esposo dela, ele foi meu primeiro mentor. Né? Então, quando nós tínhamos aqui em Brasília, nos anos 70, o Coral do SESI de Brasília, e eu entrei nesse grupo que eles regiam, o Nelson regia, e ela era professora de técnica vocal. E eu entrei quando tinha 14 para 15 anos, e lá nós tivemos uma educação muito intensa, né? Eu costumo dizer que lá não era um coral simplesmente, era uma academia, porque a gente tinha ensaios diários, que é o que é difícil ter hoje, né? E sábado das 2 às 7 da tarde. Uau. Das 2 da tarde às 7 da noite, com um intervalozinho para lanche e de vez em quando sábado de manhã de vozes separadas. E lá nós tínhamos não só o ensaio em si, a gente tinha aulas de harmonia, teoria, tínhamos aulas de não teatro, né, mas a expressão corporal, essas coisas todas, isso, performance como um todo. Então eu costumo dizer que ali foi a minha primeira escola. Também tive um tempo na escola de música, mas não foi por muito tempo, cerca de 1 ano só como aluno na escola de música. E do Coral do SESI eu já fui para o UNB fazer vestibular em 1978, ali foi o segundo vestibular com prova específica para música. E ali pronto, já segui a carreira estudando música, composição e regência, e da UNB eu fui embora. Terminei o UNB. Em 83 passei 1 ano nos Estados Unidos, e aí é uma coisa muito interessante, com uma senhora missionária, a esposa do pastor Dorothy Santee. Ela viu uma estrela na minha testa. Opa! Sabe, ela falou assim, eu vou dar aula de inglês para você sem cobrar, eu vou cobrar para os seus colegas para ajudar você a levantar dinheiro para sua passagem, você vai para os Estados Unidos comigo. Olha. Vamos viajar por lá. E uma coisa muito interessante, né? A gente fala assim que numa carreira musical sempre tem um anjo, tem alguém que toma conta da gente, acha, né, o caminho e tal. E ela foi esse anjo. Mas uma coisa muito interessante, numa grande igreja no Texas, tinha uma senhora que tinha muito dinheiro, e essa senhora, antes de falecer, ela deixou uma quantia para a igreja metodista, mas dotada assim, isso aqui é para ser gasto com uma pessoa do Brasil para vir estudar música. Meu Deus. Olha, e aí essa igreja manteve contato com a missionária, né, que era contato deles lá, e ela falou, eu tenho a pessoa exata. E aí foi com o dinheiro dessa senhora que eu fui para o Asbury Theological Seminary, e
Em 83, 84, eu fiz então as matérias de música do mestrado de música sacra, né? Lá nesse seminário em Kentucky. E trabalhei com ela por um bom tempo lá, a gente viajava vários estados e tive lá que eu fui estudar inglês mesmo. E foi a única vez na minha vida que eu paguei para estudar. Olha só. Eu paguei aí 8 semanas de inglês lá, um curso de quase 2 meses, e é onde você fica imerso o tempo inteiro, né? Eu lembro que tinha aulas de 7 às 3 da tarde, aí eu ia para a biblioteca para fazer os deveres de casa e depois eu ia assistir TV, porque naquela época não tinha nada, né? Eu namorava a Beatriz, que é a minha esposa, uma carta levava 17 dias, né? E era só por carta. E telefone, eu Ajudou lembro muito, né? primeira vez que eu liguei para ela de um telefone público lá, me falaram que eu tinha que ter $12 em moedas, né, de 25 centavos, e a cada 30 segundos ficava colocando uma moeda lá, né? Meu Deus. Então, naquela época. E foi aí que depois eu passei pela Universidade de Missouri lá e eu encontrei com o professor de regência, né, e um grande amigo que eu fiz lá, que era o professor Dr. de Lima, um professor de português, mas falava português, espanhol, italiano e outras línguas e dava aula dessas línguas na universidade. Aí ele viu os meus papéis e falou assim, eu vou te levar para o diretor da escola de pós-graduação, para ele te conhecer e você mostra o seu currículo para ele. Aí eu mostrei e aí esse diretor viu e junto com o professor da área lá, ele falou assim, você gostaria de estudar aqui? Eu falei, gostaria muito, né? Aí ele já sentou na máquina de escrever, naquela época, né? E já fez uma carta de aceite para mim, para eu tentar conseguir alguma bolsa no Brasil. Naquela época a gente tinha as bolsas que o CNPq e a CAPES davam porque não tinha muita gente que saía para fazer curso fora, né? E aí eu dava aula em 2 faculdades naquela época. E a CAPES lançou um programa junto com a Fulbright e LASPAL, que é Latin American Scholarship for American Universities, né? Bolsas de estudo para países da América Latina, para universidades norte-americanas. Essas 3 agências juntaram e eles davam bolsas completas para mestrado, junto com a CAPES e o Fulbright. Fulbright é uma fundação norte-americana que lá nos Estados Unidos, por exemplo, se você tem Fulbright é mais importante do que você ser doutor. Olha só. Então, porque é muito difícil você conseguir, né? bem conceituado, porque é pelo mundo inteiro, né? Então, aí eles ofereceram essa bolsa, que era a bolsa, o processo da bolsa levava 1 ano, porque eram 5 vagas para todo o país. Nossa. Né? E eu entrei nessa, e só professores universitários, eram professores que queriam fazer mestrado e doutorado. E aí eu fiz a inscrição, e eram vários estágios, né? Então, um dos estágios você vinha com Fulbright, o outro com LASPAL, e eu me lembro, por exemplo, uma que veio a gente do LASPAL, e no meu ano nós entramos, eram cerca de 360 pessoas para 5 vagas. Isso foi em 1983, 4, né? Não, 4 para 5. E aí eu me lembro quando ela veio, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e ela falava muito pouco português, e ela viu que eu tinha estudado nos Estados Unidos, ela falou assim, posso mudar a entrevista para inglês? Eu falei, pode, lógico, né? Estava tudo fresco e tal. Claro. E aí ela mudou e eu acho que ali foi que eu ganhei, né? Aquela fase ali, a gente caiu para 50 pessoas naquela fase lá, dos 300 e tanto lá. Eles olharam os currículos e aí a primeira entrevista caímos para 50 pessoas. E aí o processo foi, e eu sou nascido em fevereiro e no dia do meu aniversário eu recebi a resposta deles que iria sair no setembro, né? Próximo setembro. E eu fui contemplado e eles aumentaram de 5 para 8 porque não podiam cortar, não tinha como cortar. Olha isso. Então foi aí que eu saí para fazer o mestrado e aí de lá eu já liguei para o doutorado, mas aí com o CNPq que tomou o lugar da CAPES, eu continuei com LASPAL e Fulbright. E lá eles me ajudavam em tudo, por exemplo, eu tive um piano na minha casa antes da cama, antes de tudo, né? Porque eu cheguei lá... Falei com o meu professor, queria pedir um piano para eles, eu faço a carta lá, ele fez a carta e tal,
Aí no primeiro dia me veio lá a bolsa para eu adquirir um piano e tal. Tá aí explicado, você dormia em cima do piano, você não tinha cama, né? Por isso essa habilidade, né, fantástica. Então, aí de lá nós seguimos. Então, aí com isso foi para Columbia, Missouri, e aí ficamos 5 anos lá para o mestrado e doutorado, né? E lá nasceu a Rebeca, que é a filha mais velha. Mais velha, né? Que agora mora nos Estados Unidos e me deu o primeiro neto, chamado Felipe. Felipe. Meu Deus, que coisa então virei boa. vovô agora, que Olha, agora o meu melhor Felipe, título né? da vida. Né? Com certeza, que bom. Felipe é o nome Tava dele. Falando, né? A gente muda de nome quando um filho nasce, né? Fulano Alexandre ou Davi para pai, né? Não tem a dúvida. Agora então muda de novo nome novamente, né? Agora subir de nível. Que coisa boa, e nós parabéns. tivemos lá no nascimento dele, né? Tem uma história muito interessante, porque o ano passado foi um ano... O seu hall de perguntas aí vai mudar tudo. Fica tranquilo. Aí o ano passado eu me aposentei, né? Em março de 21. Só que, rapaz, eu aposentei e fui visitar o hospital, né? Em abril eu sofri uma cirurgia, aí foi pesada, uma cirurgia de hérnia de disco que eu tinha sofrido 42 anos antes. Meu Deus. Aí tive uma crise tremenda, muita dor, nem morfina dava um jeito, aí entrei na faca novamente em abril. Aí em julho eu tive paralisia de Bell, o lábio veio para cá e aí ficou o lado direito todo do rosto paralisado, que eu fui assistir um concerto à noite. Acho que assim, os médicos falavam que a sua imunidade, né? Eu estava com imunidade baixa por causa da toda a situação da cirurgia, e aí junta a imunidade baixa com a história do quente frio e não sei o que e tal, e eu tinha colocado uma coisa quente no ouvido, que eu estava com dor no ouvido. Aí fui assistir um concerto logo depois naquele frio e estava fora. Cheguei em casa, já começou a sair para o lado, né? Então, mas graças a Deus, bem, né? Não, claro. Em 15 dias, eles dizem que cerca de 1 mês a 1 mês e meio para você começar a ficar bem. Como eu tive uns alunos que tinham os exercícios, antes da primeira consulta, eu comecei a trabalhar nesses exercícios. A gente foi para um lugar aí, Caldas Novas, e eu fazia o exercício lá direto, e em 15 dias voltou. Então, aí em agosto eu ia preparando para setembro ir visitar meu neto, né? Conhecer, queria nascer nos Estados Unidos, a gente ia ter que ir para Cancún, fazer a quarentena, né? Vida. Aquele problema, né? E aí eu acabei indo e tomei a AstraZeneca, né? Para a vacina, e tomei mais ou menos em fim de junho para julho, e tive esse problema que os médicos achavam que eu estava com pneumonia. Aí no final de agosto, até uma médica me conhecia. Não, maestro, o senhor vai resolver, está tudo certo. Vamos. Eu falei, olha, eu queria fazer uma tomografia com contraste para ver como é que eu estou. Aí fui fazer e resultado. Ela falou, maestro, o senhor só não vai para casa como o senhor vai para UTI. O senhor está com TEP, tromboembolia pulmonar. Uau. Provavelmente causado pela AstraZeneca. Meu Deus. Aí... Mas como o TEP era muito leve, né, e passei por tudo quanto é especialista, e quando chegou na pneumologista, ela falou assim, olha, eu vou liberar o senhor para viajar, mas o senhor não vai mais fazer exercício, que eu tinha que fazer os exercícios de fisioterapia, né, e tomar muito cuidado, o senhor não vai fazer mais exercício nenhum, e tomar essa carrada de remédios aqui, né, os de sangue, para você diluir o sangue, né, e tal, e outras coisas mais, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas foi um ano assim, primeiro ano de aposentadoria meio esquisito. Né? Esquisito, né? Ainda mais no meio da pandemia, né? Exatamente. Nossa Senhora, pandemia. No meio da pandemia, e você que me conheceu há muito tempo sabe que eu sou uma pessoa muito ativa, muito, né? Ativa. Deve ter sido então foi assim, né? Foi meio difícil, né? Aprendi bastante, muita paciência, né? A gente teve que mudar, mas foi esse o ano aí. No final, comecei falando lá do início e falei do ano passado. Tá tudo certo. Eu quero saber o seguinte, como surgiu o coro sinfônico da UNB? Pois é, coisa muito interessante. Eu falei para você que eu passei na Universidade de Missouri, né, em 1983, quando o professor me recebeu lá, e ele falou assim, eu estou aqui em ensaios finais com o coro daqui, o coro comunitário daqui, se você quiser assistir. Eu falei, eu vou assistir. Eu estava naquela cidade, Colômbia, lá visitando,
né, e fui assistir. Quando eu entrei no teatro, e eu me lembro que eu era o único sentado naquele auditório gigantesco, mais de 2.000 lugares, e no palco aquele mar de gente, rapaz, um coro de mais de 200 pessoas, orquestra, e ele fazendo 2 obras. Eu não me esqueço que eu fiz essas obras depois, né, o Glória de Poulenc e o Stabat Mater de Rossini. Quando ele começou a trabalhar a fuga, que é o último movimento do Stabat Mater de Rossini, rapaz, eu me arrepiei do dedão do pé até a cabeça. Falei, meu Deus do céu, é isso. Aí caiu a ficha, sabe? Caiu a ficha. Falei, eu tenho que fazer isso no Brasil. E antes de começar o mestrado ainda. E essa foi uma coisa, mas antes disso eu tinha tido, né, um curso que, nessa viagem que eu tinha feito em 83 com a missionária, eu fui também fazer um curso com Robert Shaw, que era considerado o papa da música coral nos Estados Unidos. E era um curso desses de verão, para 2 semanas, só para regentes de coros, né? Então, 250 regentes de coros, principalmente dos Estados Unidos, mas com pessoas de outros países do mundo também, né? E é por isso que eu consegui estar lá. E a gente se apresentava em Nova York. Então, primeira semana de ensaios, durante o dia, de manhã e de tarde, um Messias de Handel, né? Só grandes peças para coro e orquestra. E à noite ele fazia uma coisa muito interessante. Eram grandes peças que a gente ia ler à primeira vista. Então, tinha a partitura no hall de entrada, você pegava e já ia para a sua voz e tal. E ele lá na frente no palco com solistas e piano e todo mundo, e fazíamos a peça inteira. Olha. Né? Então, aí naquela semana eu lembro Elias de Mendelssohn, sei lá, Brahms, Requiem de Brahms e outras, assim, tudo peças grandiosas. E eu fazendo aquilo assim, meu Deus do céu, ficava assim, ai fulano aqui, ai ciclano aqui, ai beltrano aqui, pensando em todo mundo que eu conhecia para ter a experiência fantástica que eu estava tendo, que para mim eu estava no céu. Olha que beleza. Estava no céu. Aquilo assim me tocou profundamente o espírito, sabe? E aí depois eu voltei em 86, fiz o curso novamente com ele. E eu lembro que lá eu conheci um grande regente, e de uma coincidência, o rapaz que tinha ficado no quarto comigo em 83, em 86 foi a mesma pessoa. Porque Nossa. isso tudo Ser, né? Sorte, Claro, né? Não é uma escolha, nada e tal. E gozado que ele fez a inscrição atrasado e a pessoa que ia ficar no quarto comigo tinha desistido, aí então jogaram ele lá. Nossa Olha a coincidência. E aí ele tinha estudado com um homem chamado Weston Noble, que era assim admiradíssimo por todas as gerações, um homem que deu aula mais de 50 anos numa só faculdade, rodou o mundo inteiro, veio aqui no Brasil, eu o trouxe aqui em 99, até que o seu pai e sua mãe também trabalharam na Convenção Internacional de Regentes de Coros, ele veio aqui, era um velhinho já naquela época e ficamos muito amigos. Mas em 86 ele estava dando uma aula paralela do Robert Shaw nesse local, que era o Westminster Choir College, em New Jersey. E aí eu já estava fazendo mestrado e estava fazendo uma pesquisa sobre educação musical, na qual você vê os objetivos de um educador. E eu fiz essa pergunta para ele. Mas qual é o seu objetivo principal, sua meta principal como educador musical? A resposta dele foi tão profunda que eu tomei essa para mim. Olha. E a minha vida inteira, esse foi o motto da minha vida. Ele falou assim, inspirar o espírito que toca a alma e leva o corpo a realizar. Rapaz, eu falei, é isso. Bonito. É isso, falei, é isso, pronto, é isso aí. E isso tomou conta da minha vida. Então, a sua pergunta, de onde surgiu o coro sinfônico, eu assumi... Já tá Pois é, eu assumi a universidade em outubro de 90. Eu tinha feito o primeiro concurso, né, que o grande compositor e regente, que foi meu professor, eu tive o privilégio de ter o professor Cláudio Santoro, que era da área de regência, né? Ele tinha sido primeira leva de professores em 1960 e pouquinho, né? Depois ele foi banido, né, do Brasil, expulso e tal, e aí trouxeram ele de volta nos anos 70 e aí ele foi meu professor lá. E infelizmente ele faleceu em 89.
E Tava na fazendo um história concerto, da não foi UNB, isso? foi num ensaio. No ensaio. No exato, ensaio, no ensaio. é. E na história da UNB, assim, quando esses professores foram mandados embora, muitos foram expulsos da UNB nos anos 60, houve um interventor, né? E o interventor, que foi um professor fantástico, Orlando Leite, de regência também, tinha trabalhado com Villa-Lobos, era professor em Fortaleza e veio trazido para o Brasil, muito talentoso e muito legal. Tive também o privilégio de tê-lo como professor, mas ele foi o interventor no fim dos anos 60 para 70, e então, naquela época, ele convidava as pessoas para darem aula, porque não tinha curso superior, não tinha né? como, né? Essas coisas. Então, assim, a pessoa se dava bem, era muito boa na sua área, então Chamava ele. aí chamavam. E aí nós tivemos vários professores da Europa, né, que o Karabchevsky tinha trazido para a Orquestra Sinfônica Brasileira. Aí, então, Bohumil, Václav, Vinetsky, o Vasco do oboé, essa geração de professores que foram meus professores, eles tinham sido convidados. Em 89 foi o primeiro concurso na área de música da Universidade de Brasília. E nós fomos 3 pessoas. E eu estava terminando o doutorado, né, e o Flávio, que é um professor fantástico, fez comigo, a professora Mércia também fez, mas tinham 2 vagas. Uau! Aí eu me lembro que eu tirei em primeiro lugar o Flávio, que não tinha saído para fazer curso superior, estava só com o curso dele aqui da UNB, tirou segundo lugar, mas com 1 ponto de diferença, 0,6 diferença minha, né, do ajuste das provas. E a Mércia passou em terceiro lugar. E aí ela entrou na justiça, né, porque eram 2 vagas. O que foi a minha sorte, porque eu não tinha terminado a tese em 89, eu terminei em 90. Então, no tempo que o concurso ficou rodando o processo, eu terminei a tese e assumi em outubro de 90. Terminei em setembro e em outubro eu já assumi. Tudo conspirando assim, para isso a tudo, coisa né? toda ajustando. Que coisa legal, né? Davi. Que coisa Coisa boa. muito impressionante isso, né? E assim, eu achava até aquela época que a minha vida era em fases, né? A cada 4, 5 anos uma fase diferente e tal, né? E nesse meio termo aí eu casei, né? Claro. Entre eu fiz a licenciatura como segundo curso e antes de sair para o mestrado e ir embora, eu lembro que a gente casou em janeiro, assim, sem saber se íamos montar a casa aqui ou íamos embora, porque por causa desse processo. Mas aí em fevereiro saiu e aí fomos embora e voltamos. Aí eu assumi a universidade em 90. E trabalhei até março de 21. Então foram 30 anos e poucos meses aí como professor da UNB. Exato. Então, em 90 você entrou na UNB, né? Então, Isso. o coro, ele nasceu em 91, porque eu já cheguei com a ideia, né? Já que você estava todo arrepiado ainda daquela apresentação, né? E tinha, assim, eu logicamente passei esses 5 anos cantando nesse coro, trabalhando e regendo, né? Claro. Até me lembro uma vez que a gente ia para uma convenção lá e o professor juntou nós éramos um grupo de 9 alunos regentes dele, né? Ele era o presidente da convenção, tinha que ir embora mais cedo, né? Ele falou, olha, eu vou precisar de sair e na quinta-feira tem ensaio, alguém precisa ficar para fazer o ensaio. E todo mundo já tinha comprado passagem, né? Eu também tinha comprado passagem. E ninguém levantou a mão, né? Aí eu vi que ninguém levantou a mão, eu falei, não pode deixar, eu faço o ensaio na quinta e vou de carro de madrugada, né? Aí cheguei lá quase morto, né? Mas eu fiz o ensaio na quinta. Aquilo foi o que eu conquistei meu professor, né? E conquistei porque na quinta-feira eu tapei o buraco, fiz um ensaio, todo mundo gostou, eu também, lógico. Né? Lógico, debutou. Aí, né? Pois é, e aí a partir dali eu vi que era aquilo mesmo. E aí eu trouxe esse mesmo formato e no Brasil não tinha nenhum projeto parecido. Claro. Que era um coro sinfônico, até eu me lembro que o Harry, professor de fagote, que tocou órgão no primeiro concerto, naquela época, lá em 90, ele perguntou, por que sinfônico? Porque ele era membro da orquestra sinfônica, né? Falei, a gente chama sinfônico porque ele faz, a característica vai ser de fazer peças sinfônicas para coro e orquestra. Por isso, o nome sinfônico, que vai fazer grandes obras, não é um repertório normal para um grupo coral, né? É sempre com orquestra. E ele funcionava de forma cíclica. Então, todo semestre era a partir do zero, é como se ele renascesse todo semestre e apresentasse no final do semestre.
Então foi aí que surgiu o sinfônico. E comunitário porque era pessoas da comunidade aberto e pessoas leigas em música que entravam lá para cantar e fazer aquele repertório. Isso é uma né? coisa fantástica. É, porque você falou a palavra leigo, né? Que tem gente que entra no começo do semestre, seja lá em janeiro, fevereiro ou agosto, e aí você vai cantar no teatro, Exatamente. cantando 300 pessoas do seu lado, 200 pessoas, não sei. Isso. Mas isso é fantástico, né? Porque a pessoa ela fica muito feliz, né? Ela fala assim, nossa, eu ensaio, né? Geralmente os ensaios é um dia por semana, não é isso? Um dia por semana. Aí os outros dias estudando, né? Lógico, né? Ou ouvindo, né? Porque a pessoa recebe a gravação no início do semestre e vai ouvindo a sua parte, né? Uhum. Mas você tocou o grande segredo é isso. E aí a questão da técnica de ensaio, como você vai fazer com que pessoas que muitas vezes, né, nunca entraram num teatro, aí de repente já vão entrar no outro lado, né? No palco, em vez de entrar no assento para assistir, né? E então assim, muitas pessoas tendo experiências diferentes, é aquilo que eu te falei de você tocar o espírito, né? Inspirar o espírito que toca a alma e faz o corpo realizar. Me faz lembrar, por exemplo, do psicólogo Abraham Maslow, naquela sua teoria das necessidades, onde ele coloca a necessidade do ser humano em níveis, né? Então, por exemplo, a primeira necessidade que nós temos é de comer e, logicamente, ir ao banheiro, né? É a primeira necessidade, até aí vão vários níveis de pertencimento no meio, e lá em cima, o topo da necessidade é exatamente a autorrealização. E assim, eu tive inúmeros testemunhos de pessoas que se sentiam autorrealizadas enquanto estavam participando daquilo ali. Porque a apresentação, eu costumo dizer ilustrativamente falando, né, como numa corrida, né, de 100 metros, o primeiro é que chega, é o vencedor. Né? Nessa situação, todos nós chegamos juntos em primeiro lugar. Então, todos nós temos a experiência. Quando acontece a questão da sensibilidade estética, que eu chamo de graça sublime, né? Quando um arrepia, os outros também vão se arrepiar, junto, porque está todo mundo junto. Energia, né? Chegando ali junto e percebendo o que a música faz com o ser humano, né? O que faz com o interno da gente. Né? E ainda mais numa situação dessa de centenas de pessoas com orquestra, aí é impressionante. Interessante. Então essa foi a grande experiência e o coro sinfônico nesses quase 30 anos, porque ele ficou parado por causa da pandemia, né? Assim, inúmeras, milhares de pessoas passaram pelo grupo. Com certeza, né? Com certeza. Milhares de pessoas nesses 30 anos. E nós temos, assim, muitas pessoas que se tornaram profissionais por causa do coro sinfônico. Qual foi o ponto de virada do coro sinfônico? Por exemplo, você criou o coro sinfônico. Isso. Não virou sucesso de uma hora para outra. Em que momento que você, como maestro e fundador do coro sinfônico, percebeu, cara, isso aqui vai ser muito bom? Na realidade, foi um crescendo. E esse crescendo já começou com um grande trabalho de recrutamento, né? Então, por exemplo, os colegas e muitas outras pessoas na universidade achavam que era uma ideia de jirico e que é uma loucura, né? Você vai fazer um negócio desse? É muito próximo, né? A extraordinária coisa, né? E a loucura está muito próximo do rock. Exatamente. Ali, né? Aí eles falam, não, você não vai conseguir não. Mas o que aconteceu? Eu me lembro que o chefe do departamento na época era o Faustini, que era um grande cantor, né? Infelizmente já falecido há muitos anos. E nós fomos no Correio Brasiliense. Aí saiu uma reportagem de capa, ele e o Flávio sentados numa sarjeta, com a partitura na mão, assim, indicando, e a chamada. Então, assim, naquela época, o Correio Brasiliense e o Globo, os grandes meios de comunicação, entraram com apoio, porque era algo diferente, claro, né? Então, eles precisam noticiar a notícia, exato, né? Mas deram um apoio assim, irrestrito. E, paralelamente a isso, eu passei um semestre viajando, visitando os corais de igreja, tudo quanto é grupo coral. E o coral da UNB, que já tinha 10 anos de vida, que tinha sido formado por mim quando aluno, né, em 81, né, eu fui o regente fundador dele também, veio com apoio irrestrito, todo mundo veio cantar. Então, no primeiro concerto, eu já tinha 100 pessoas. Olha que beleza.
E foi até uma peça de Mozart e tal. E aí, com aquele sucesso do primeiro semestre, no outro semestre já subiu para 300 pessoas. Uau. E depois, logo depois, o momento de virada que você disse, né, veio um olheiro dos Estados Unidos, um regente que veio nos visitar, até ele me levou para lá depois para fazer concertos com o coral dele, da Universidade de Wyoming. O nome dele era Carlisle Weiss, nós nos tornamos muito amigos. Mas, paralelamente, ele era também olheiro de um produtor do Carnegie Hall, para indicar grupos, né? E ele viu, eu estava... aquela coincidência, lembra que eu te falei do Stabat Mater de Rossini? Sim, pois é, ele assistiu um ensaio lá no palco, sentado no palco, me vendo trabalhar essa última fuga do Rossini, né? Ou seja, o que você sentiu, ele deve ter sentido. Pois é. Mas, logicamente, ele já era muito experiente, né? E bem mais velho que eu, e também já falecido. Então, assim, ele sabia da coisa, né? E indicou. E aí recebemos o convite, em 93, para irmos ao Carnegie Hall. E foi, então, assim, uma revolução, né? Um negócio... Muita gente aí ficou sabendo. O coro ficou com 650 pessoas naquele semestre e a gente teve que reduzir para 300, né? Fomos só em 300 pessoas. Para Nova York. Para Nova York. E, assim, e agora eu posso dizer, naquela época a gente não podia dizer, né? Mas a grande sacada, porque ninguém pagou nenhum tostão. Consegui levantar o dinheiro, né? Então você pensa aí, 300 pessoas... né, alguns milhares de dólares por pessoa para pagar tudo e mais a passagem hospedagem e tal. Aquelas coisas todas, né? E só para participar era $1.000 e poucos, sem contar a hospedagem, sem contar a passagem e tal. E aí, não, com a hospedagem, isso aí. Aí, eu me lembro que eu, quando tinha ido visitar lá em Wyoming, em outubro de 93, o produtor me levou para Nova York, né? Logicamente para morder a isca, né? Claro. E me fez participar de vários festivais ali no Carnegie Hall, me dando tudo ali. Aí eu vim completamente pilhado, né? Cheguei aqui, nós temos que ir e tal. E aí marcaram uma reunião, eu tinha montado um comitê de umas 40 pessoas, de pessoas mais influentes do coro, de várias profissões, que iam me ajudar a montar tudo, né? E, principalmente, levantar o dinheiro. Né? Claro. E aí, era uma reunião até no setor comercial sul, onde eles já estavam de cabeça feita que era para desistir da ideia. Então, eles tinham que convencer o maestro. Né? E reunimos aquela sala grande um oval, um estilo oval de cadeiras e tal, e cada um deles falando a justificativa de todas as tentativas e que não tinham levantado nenhum tostão e que não dá para ir e tal, né? Aí eu fui o último a falar. Aí estava super pilhado, né? Eu falei, olha, se vocês não quiserem ir, vocês não vão, mas eu vou levar o coro e nós vamos sim. Não me pergunte como, é uma questão de fé. Porque fé é aquilo que você está confiando, que você não vê, que você não tá percebendo, você acredita de uma forma profunda. Né? Não é um simples acreditar, né? É a certeza daquilo que não se vê, é o que diz a Bíblia, é a fé, né? É a certeza de fatos que não se veem e a convicção, né? Daquilo que está por vir, né? E eu tinha essa fé. E aí, rapaz, eu falei para todo mundo, ó, nós vamos. Né? Aí todo mundo ficou meio amuado, falou, não sei como, mas nós vamos. Aí começamos a trabalhar em relação a isso e, coincidentemente, né, eu fiz um concerto no Palácio do Planalto. Olha. Com a obra que a gente ia levar, né, e o presidente Itamar Franco estava trocando, o Fernando Henrique estava saindo de ministro da Fazenda e entrando Rubens Recupero. E o Recupero de uma cultura fantástica, né, que conhecia bastante. E até tive conversas com ele e tal, mostrando e tal. Aí, então, marcaram um concerto lá para o Itamar assistir. Né? E eu até me lembro que uma coisa muito interessante nesse concerto, que os estrados não entravam em porta nenhuma, eles tinham que entrar pela rampa do Palácio do Planalto. Nossa, mas aí o pessoal o cerimonial
quem entra na rampa? Só outros presidentes ou autoridades, né? Claro. Como que vão abrir a porta para Então, um tablado, um estrado, né? Aí tivemos que pedir para o presidente, aí para ele falar, manda autorizar aí entrar. Daí entrou o tablado junto. olha só. Uma coisa original, interessante, que né? Mas o que foi demais naquele concerto foi quando o Recupero assumiu, né? Ele foi a primeira coisa que ele assistiu já como ministro, né? E eu não me lembro agora o ministro da Educação, acho que é o nome dele. Então, quando chegou ali que o Itamar assistiu e apresentei tudo para ele, né? Um momento com ele ali, ele viu aquilo lá, um negócio super grandioso. Aí ele chegou para a educação e falou, faça tudo o que tem que ser feito. Esse coro vai pelo governo. Aí o Ministério da Educação fez uma espécie de convênio com a Universidade de Brasília, que fez um convênio com a Associação dos Amigos do Coro Sinfônico naquela época. E aí nós conseguimos esse valor. E assim, outros, o Hermílio de Moraes também ajudou. Eu fui a São Paulo conversar com ele. Aí ele te ajuda com 10 mil reais. E outros assim ajudaram também, né? Mas aí conseguimos levantar tudo e deu certo. Mas até a última hora ainda tinha cobrança. Imagino. Foi uma coisa assim impressionante. Então você percebe que esse ponto de virada foi realmente a ida para Nova York. Carnegie Hall foi o ponto de virada e que assim fez com que dentro da Universidade de Brasília, logicamente, o reitor, que era o João Cláudio Todorov na época, né, começou a tratar completamente diferente. Então ele trouxe o coro, a atividade do coro sinfônico para a reitoria, porque era um projeto muito grande, né? Um projeto muito grande e então aí o apoio dele foi muito maior e os outros que se tornaram reitores, todos os reitores deram apoio para essa atividade, porque eles viam que era a atividade que mais trabalhava com a comunidade, né? Que eram centenas de pessoas da comunidade participando, né? E seja da onde, né? De onde tem classe social. Exatamente. Eu costumo dizer, Picarelli, que o coro sinfônico é a atividade mais democrática que eu conheço, porque todos ali somos iguais, né? Então são vozes. Então você vê ali os diferentes sectos. Você vê um médico, um advogado que mora no Lago Sul cantando do lado de uma pessoa que mora em Águas Lindas, que mora na cidade de Satélites, ou que mesmo de um zelador de bloco, né? E todos ali são iguais e se tratam iguais. A hora que entra ali pela porta, somos todos iguais e cada um se ajudando, né? Então é uma atividade verdadeiramente democrática, né? Então essa faz a grande diferença. E com isso surgiu também o Madrigal UNB, né, que nasceu em 92, já com o intuito de fazer grandes obras mais difíceis, né? Um repertório diferenciado. E com o Madrigal eu viajei em muitas partes do mundo fazendo concertos, e o Madrigal também serviu de coro laboratório para as palestras que eu dava, seminários e tal. Então ele participou e foi em vários países desse jeito, né? O que falta para Brasília tornar-se mais musical? O que você acha que falta aqui para a música erudita, na verdade, né? Aqui nas nossas escolas. É lógico que a escola, dentro da escola pública, teria que ter uma disciplina música. Como é que funciona isso? O que você acha que está faltando para isso? Não tem. Deveria. É uma pergunta muito difícil, mas também fácil de responder, né? Porque até em meus livros eu falo isso. Um dos grandes problemas da questão do desenvolvimento de música é a falta de cultura, né? Nós não temos, na primeira infância, aula de educação musical acontecendo no país, né? Oficialmente. Foi passada uma lei em 98 ou 2008, em que o ensino da música passaria a ser obrigatório em todas as escolas do país, né? E o Lula, como presidente naquela época, né, ele simplesmente vetou, porque, não sei bem o processo, mas houve um veto aí, porque não tinha professor para dar aula, para satisfazer a demanda. Né? Essa era uma das alegações aí do governo naquela época. Mas foi uma luta muito grande dos educadores de música do Brasil, né? A ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical,
né? E depois, o que é interessante, com o Temer, né? Foi a história do ensino médio em que você entra com matérias que são optativas, né? Então ficou só um grupo pequeno de matérias obrigatórias e as outras passaram a ser optativas. Exato. Então a música que tinha sido obrigatória virou de novo optativa. Então assim, é uma luta incauta que nós temos para que o brasileiro tenha a educação musical. Então, no fundo, o que falta é estabelecermos um alinhamento educacional do início, para que todo brasileiro seja bem alimentado, porque, além disso, nós tivemos a má alimentação, eu digo produtos de anticultura, porque desde os anos 60, 70, a mídia ela vem lutando contra. Porque a partir do momento que você coloca produtos e vende aos milhões, onde esses produtos não têm a menor essência musical, não tem as músicas, não tem letra, né? Tem letra, são palavrões, sim. Usando a mulher como produto, Sim. Ou seja, são situações antissociais, né? Que se aproveitam disso. Então, a música, ela virou uma referência para os mais novos, né? Que é complicado, né? Então, e esse aí, tipo de música. Né? E nós perdemos os hinos pátridos, perdemos a música folclórica, a música folclórica que vem mesmo lá de raiz, né? Se você pergunta a uma criança para cantar cai, cai, balão, ela não sabe cantar, não conhece, né? Porque já perdeu esse referencial. Né? Exatamente. Então esse é um problema. Agora deixa eu te contar uma historinha aí, se tem tempo. Aí, claro, à vontade, pelo amor de Deus. Fala na questão de música, eu tive uma experiência de trabalhar na Suécia, né? E eu dava aula por 3 anos, eu estive lá, indo alguns meses naqueles anos, trabalhar numa universidade, e lá, num desses dias, eu dava aula para os regentes da Suécia. E eu ficava, quem sou eu para dar aula a um país super desenvolvido nessa área, né? Mas eles se reuniam lá. E eu dava aula era um seminário que vinham regentes de todo o país, mas tinham 3 professores de lá que trabalhavam comigo. Aí, o primeiro dia que eu dei aula, um deles falou assim, não, eu sou de Estocolmo. A gente foi se conhecer. E ele falou, trabalho numa escola lá, eu queria que você conhecesse. Aí o coordenador falou assim, olha, eu sei que o Madrigal NB ia fazer uma série de concertos lá, né, uma turnê pelo país e tal, e vocês vão fazer o concerto em Estocolmo daqui a 3 semanas, então eu vou assistir e eu te levo na escola. Eu falei, opa, fechou, ótimo. Claro. Vou lá conhecer essa escola, ver como é que é essa escola que tem nas principais cidades da Suécia. Cara, ela é uma escola, presta atenção, é uma escola com 1.600 alunos, todo ano entram 180 alunos aos 9 anos que fazem o teste e saem, né? E é uma escola de secundária normal. Então, assim, de 9 aos 17, 18 anos, essa escola, onde há todas as aulas normais lá, de língua, sim, matemática, tudo lá. Só que a principal aula é canto coral. Olha isso. Então, assim, são 180 alunos divididos em turmas de 30, então são 6 novos grupos corais que entram na escola todo ano, tá? Aí ele falou, olha, você vai lá conhecer, porque, assim, todo dia tem ensaio. As crianças têm as aulas normais, mas, por exemplo, digamos que teria que ter 3 créditos de educação física, passa a ter 2, porque um deles vai para canto coral. Então, aí é uma escola especializada em canto coral. Aí, opa, tenho que conhecer essa escola, né? Aí fomos. Aí fizemos o concerto, eu lembro que a gente saiu e eu falei para o Madrigal, o pessoal, muita gente fazendo educação musical, ficaram doidos para ir assistir, né? Então nós fomos uns 10, tomando metrô, saindo correndo lá e tal, né? E eu com a Beatriz, a Bea que não corria tanto e tal. Aí o homem lá na frente, a gente andando atrás, chegamos. O prédio era um formato de C, 6 andares, e no meio desse C era a questão da educação física, os campos ali, né? E escada e tal. Aí subimos a escada, aqueles corredores amplos e tal, e esperamos na porta da sala lá, e o professor saiu, né, para ir receber a gente e entrar. Quando ele abriu a porta, rapaz, eu me lembro, eram estrados assim, os alunos sentados em cadeiras ergonomicamente ajustadas, e uma aluna fazendo aquecimento vocal, de 13 anos, era um coral de 13, 14 anos ali, né? Aí ela começou a fazer exercícios e tal, e fez, e a gente na ponta do pé, foi lá para o final, né?
éramos umas 12 pessoas junto com eles, né? Aí ficamos lá assistindo, rapaz, e os meus alunos aqui de boca aberta, o queixo lá no chão, né? Aí ela fez tudo direitinho, os exercícios, aí o professor assumiu, foi lá, presta atenção, quadro, metade pautado, metade sem pauta. A mesa do professor era um piano de cauda. Então tinha o som, né, do lado, as coisas assim, a sala toda arrumada. Toda arrumada, preparada para igualzinho aquela a aula. nossa sala, né? Então, igualzinho, e todas as salas eram daquele jeito, né? Aí ele dividiu o quadro aberto sem a pauta em 2 e colocou lá em cima assim, colocou estrelas, desde o desenho de estrelas, e do outro lado colocou desejos. Aí ele falou assim para todo mundo, que estrela você dá para o trabalho dela? Aí eles levantavam a mão e falavam, olha, em tal exercício ela desenvolveu isso, aquilo outro, então 2 estrelas para isso, pronto. Aí em tal exercício ela trabalhou dicção, então 2 estrelas para dicção e tal. E aí quando acabou ele falou, e desejos? Qual é o seu... Ele não usou a palavra crítica, nenhuma vez. Ele falou assim, qual é o seu desejo para que ela faça diferente na próxima vez? Aí levantavam, olha, quem sabe na próxima vez ela possa explorar tal e tal área com isso, então um desejo. Quem sabe um desejo que ela pode... Assim, aquilo deixou todo mundo assim, né? Aí passou aquilo ali, eles se levantaram, começaram a cantar. E cantava a gente arrepiado o tempo inteiro, aquele som perfeito, afinadíssimo, né? Aí quando acabou aquilo ali, na primeira semana lá atrás, 3 semanas antes, eu tinha distribuído uma peça brasileira chamada Salmo 150 de Hernani Aguiar, que é muito famosa no mundo inteiro, né? Aí distribuí, a gente fez para os regentes trabalharem, trabalhei com eles a peça e tal. E eles tinham acabado de fazer um concerto na noite anterior, aquele dia que nós fomos visitar. Aí ele virou e falou assim, agora eu vou fazer uma surpresa para o professor Davi, né? E aí levantou, deu o tom e eles fizeram aquela peça. Eu falei, caramba, né? Em 3 semanas fizeram e tudo decor, né? Tá. Aí falou, agora eu vou pedir para ele vir aqui trabalhar conosco por 15 minutos, trabalhar com essas crianças. Eu falei, ixi, é como dar um pirulito para uma criança, né? Aí cheguei lá e comecei a trabalhar e a peça começa assim, lá, 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 né? Uma coisa assim e tal. Aí eu comecei a falar, olha, vamos fazer o seguinte, o L de vocês, trata como se fosse um instrumento de percussão, em vez de fazer lá, 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 né? Lá, 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 lá. Aí, quando eu fazia uma vez, baixava o braço, estava lá o que eu pedia. Fazia uma vez, falava uma vez só, baixava o braço, estava lá. Estavam prontos, né? Aí acabou aquele dia, o professor falou assim, e no Brasil tem uma escola parecida? Difícil, hein? E aí? Pois é. Então, você me fez a pergunta e o que precisa, né? Eu acho que escolas, uma coisa nesse sentido aí, precisamos de escolas assim. Escolas, né? Você contou uma história muito legal, Davi, porque assim, a gente sente falta, né? Você sabe que eu fui para o Rio de Janeiro, morar lá um tempo, tal, fui fazer, né, teatro lá, e o que eu tinha aqui, você falou do Cláudio Santoro, eu tive que fazer balé clássico com a Gisele Santoro. Isso. Eu tive que ter a performance, né, porque o teatro não só é dança, é canto e interpretação. Exato. Nos Estados Unidos está todo mundo pronto, aqui não, é um ou outro. Quando você tem um que faz os 3, nossa, é fantástico. Exatamente. Né? Então isso é uma coisa que bom que você contou essa história, porque são coisas boas, positivas, a gente tem que anotar e falar assim, olha, vamos ter que fazer próximo disso, ou pelo menos ter uma ideia. Olha, né? Eu não tenho problema nenhum em copiar aquilo que é bem Claro, feito. E tem assim que tem que ser feito. Não tem problema nenhum. Não é uma questão de originalidade ou desoriginalidade. É uma questão de você ter ótimas ideias sendo implementadas em culturas diferentes. Exato. É lógico que nós temos que adaptar e colocar de acordo com a realidade que nós vivemos. Claro. Mas a essência da ideia, né? O coro sinfônico foi isso que aconteceu. Né? A essência, a ideia veio de fora, foi uma experiência que eu tive fora do Brasil para depois trazer aqui. E depois disso, várias cidades já têm um projeto similar. Né? Eu me lembro de ter feito lá no início dos anos 90, né? Trouxe 20 regentes, coloquei no Hotel Nacional, era a época de vacas gordíssimas, né? A gente tinha dinheiro para projetos, né? E fizemos um seminário e eles viram aquilo, ficaram impressionados. Como é que pode pessoas que são leigas estarem cantando um repertório
desta exigência de excelência musical, né? Eu falei, olha, não assusta não, porque amanhã vocês vão cantar no meio deles. Aí eles assustaram, porque no outro dia, quanto desafinação do meu lado, como é que tira aquele Interessante isso, né? Porque a pessoa ali está do lado ouvindo e tentando copiar o mesmo som. Davi, você se sente um homem realizado? Profundamente. Que bom. Profundamente. Eu acho o seguinte, eu acho que dom, Deus é quem dá. E Deus estabelece um caminho para a sua vida. Se você conseguir andar no centro da vontade de Deus para a sua vida, se você conseguir obter o discernimento para perceber qual é a vontade de Deus para as tuas realizações, e isso vai desde o seu relacionamento, casamento, claro, família, desenvolvimento de família e tudo, até a sua realização profissional, né? Aí você se sente uma pessoa realizada. Então, assim, eu acho que eu não mereço tudo o que aconteceu comigo, sabe? Assim, muita bênção, muito privilégio. Eu tive o privilégio de estar no lugar certo. Venho de uma origem muito simples e humilde no interior de São Paulo. Meus pais, né, eles têm terceira e quarta série primárias. Eles conseguiram colocar em nós, né, todos os filhos são formados, temos 2 doutores e vários com mestrado, e todos são formados de curso superior, todos estabeleceram suas famílias, todos estão casados, com 2 viúvas já, mas assim, casados, ninguém se separou, né? E as famílias se desenvolvendo. Eu acho que eles conseguiram construir na célula máter, né, uma visão e um princípio, né, do que é você ter um relacionamento com Deus, colocar Deus em primeiro lugar e estabelecer a sua vida. Eu acho que no meio de tanto caos que a gente vive, tanta violência, né, você conseguir trazer isso e ainda ser uma pessoa que ajuda as outras, né, uma luz para outras pessoas tocarem tanto a vida de outras pessoas. Então, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que sou, assim, uma pessoa muitíssimo realizada nesse sentido. Não que eu mereça, não que eu tenha feito, não que isso tenha sido de mim. Isso é fé, né? Você tem fé, isso sim. Então, você acredita nas coisas, né? Isso que é coisa boa, né? Eu acho, e assim, eu sou uma pessoa, filosoficamente falando, eu sou uma pessoa idealista pragmático, né? Então, o idealista é aquele que você constrói na sua ideia, você coloca um ponto, você tem um alvo que você vai desenvolver, você consegue enxergar esse alvo, né? E o pragmático é aquele que coloca a prática, coloca o desenvolvimento, ele trabalha não no alvo já, mas ele trabalha no processo, né? Então, assim, eu consegui juntar as duas coisas em perceber alvos e perceber qual era o caminho para chegar nesses alvos. E isso é que é importante, né? Você estabelecer a prática, ser objetivo em relação a isso. Já apareceu para você aquela pessoa que você vai ajudar? Porque você foi ajudado? Já, muitas. Né? Muitas. É o seu legado, seria o seu legado. Eu acho, exatamente. Eu tenho muitas pessoas que são legados aí, não só alunos na questão profissional, mas também de vida, né? De trabalharmos com pessoas para ajudarmos a se colocarem na vida. Tem vários ex-alunos que hoje em dia são profissionais belíssimos, né? Da qual eu, assim, tenho um orgulho indescritível. E, assim, eu jamais vou poder deixar de agradecer a Deus pela a existência da Universidade de Brasília na minha vida, claro, né? Lógico. Que a UNB foi, assim, tudo, né? A UNB foi lá que eu estudei, eu entrei quando eu tinha 17 anos, né? Eu me lembro quando eu terminei, meus professores falaram que quando eu estava pedindo cartas de recomendação, eles falavam assim, olha, não volte sem o doutorado, já tendo aquela visão, né? E eu tive o privilégio de ser o primeiro doutor na minha área, né? Na área que é direcionada para canto coral, em educação musical direcionada para canto coral, né? Eu cheguei com o doutorado em 90, não tinha outra pessoa no Brasil. Sim. Então isso é assim, é um ponto de alegria pelo fato de ser eu, mas é de profunda tristeza por não ter outras pessoas, né? Então você está com um facão que tem que ir cortando na frente, né? Claro. Então tem essa situação. Bom, também. Davi, última pergunta aqui. Antes de mais nada, assim, quando o pessoal, você acaba uma peça, todo mundo bate palma. Isso. Esse momento, esse barulho,
geralmente você agradece. Esse êxtase, esse momento, para onde você vai? O que você vê? Lógico, depende da peça, depende, mas assim, aquele suspiro, aquela coisa assim, né? Para onde você vai? Excelente pergunta. Lembra que eu falei para você de você inspirar o espírito, tocar a alma, né, e fazer o corpo realizar? Tenha esses momentos que nós chamamos, momentos que são gratificantes, que eu chamo de momentos de graça sublime, onde só é o recôndito do coração, é o recôndito da alma, é o recôndito do espírito. E eu não vou responder para você na palma, porque o momento mesmo acontece antes da palma. É aquele silêncio que logo depois que você corta o som e antes de você baixar o braço, porque se você baixar o braço todo mundo vai bater palma, né? Porque eles estão em êxtase. Então aquele momento ali em que você demonstra, onde você abaixa a poeira e a êxtase ocorre com a palma como resposta. Mas ela é uma resposta, ela é uma reação em algo que aconteceu. E eu acho que a sua pergunta não está na reação, a sua pergunta está no anterior. E esse anterior é que é um momento indescritível que a música, como para mim, a mãe das artes, nos leva a experienciar. Então é esse momento aí. Ali há uma resposta, naquele momento. Às vezes, o público não deixa o momento passar mais tempo. Eu gostaria de ficar ali pelo menos 1 minuto, né? Mas às vezes o público não deixa. Às vezes, o público deixa acontecer. Às vezes, não. Então, aquele momento é importante, né? Então, é isso que ocorre. Para essa câmera aqui, ó, deixa uma mensagem qualquer. Para essa aqui. Olha, música é muito importante. Eu acho que a gente vivenciar, se você tem seus filhos, coloque-os para ouvir música o tempo inteiro. Música, Mozart, Beethoven, esses caras ali do chamado período de classicismo, onde a música tem uma estrutura e essa estrutura vai ser formada no cérebro da criança. Mas, mais importante, é o que eu falo para os meus filhos. Se eu conseguir educar vocês com essa visão, é o temor de Deus. Se você tiver o temor de Deus, todo o resto vai dar certo. A sua família será estruturada, construída nessa base. A sua vida profissional, a sua realização serão construídas também nessa base. Então, para mim, o mais importante é isso. Nossa. Davi, muito obrigado pela sua presença. Acho que o bate-papo foi bem bacana. Eu tinha um monte de mais perguntas para fazer, mas acho que o tempo chegou, tá ótimo, tá tudo certo. Davi, muito obrigado. Viu? Prazer, querido. Sucesso aí para você. Prazer e sucesso no seu trabalho aqui. Viu? Valeu. Sucesso nas suas realizações. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Valeu.